Olá, meu nome é Limar Kamarov e bem-vindo aqui ao nosso canal. Faz um tempo que eu não gravo um vídeo e hoje eu vou falar sobre a diferença, a conveniente diferença entre abandono de tratamento e perda de confiança. Por que disso? Bom, eu tenho percebido em vários casos, que muitas vezes um abandono de tratamento é a consequência natural do que a gente fala do desgaste da relação médico-paciente. Só que ele é percebido pelo paciente, isso eles sempre alegam na inicial, que houve uma perda de confiança. Então nós temos a seguinte situação: o médico ou o dentista inicia um tratamento com o seu paciente. Esse tratamento ele é avisado de intercorrências, complicações, mas que o paciente confia no seu médico, porque senão não teria procurado. Diferentemente, se esse paciente procura o médico ou o dentista apenas pelo preço. E daí, não, isso é matéria até para outro vídeo, nós vamos ver como se fortalece essa relação médico-paciente, que não pode ser, obviamente, o seu fator principal, preço. Ela tem que ser a confiança, ela tem que ser a qualidade do profissional. Mas entendendo nesse primeiro estágio, que seja realmente a qualidade profissional, o paciente vai lá e confia no médico, confia no dentista, contrata o seu serviço e inicia um tratamento. Bom, até aí tudo bem, não tem estresse, a coisa anda. O problema acontece quando começam a surgir as intercorrências, as complicações, algumas delas previsíveis, outras não. E aí começa a haver o desgaste da relação. Muitos médicos, ou dentistas, quando tem esse problema, adotam a postura completamente errada, que é se afastar do paciente, de não dar mais atenção. Vocês sabiam que 85% dos processos acontecem por quebra da relação médico-paciente no pós-operatório? Durante o tratamento? Por quê? Porque o médico ou dentista muitas vezes gasta sua energia para captar esse profissional, para captar esse paciente, para trazer esse paciente, rede social, entrevista, vídeo, tudo, para trazer o paciente para o seu ambiente. Aí é feito dessa forma. O paciente vai, e aí você faz aquele trabalho de encantamento do paciente. Então ele tem uma recepção linda, tem uma secretária super atenciosa, o médico ou o dentista é um gentleman durante o primeiro atendimento, ou seja, tudo funciona muito bem. O paciente é convencido, é confiante e fecha o contrato, e inicia o tratamento. Aí, para o profissional, para o dentista, para o médico, esse ciclo se volta para a captação do próximo, para manter a banda tocando. Porque sem gaita a banda não toca, e aí vai. Só que esse paciente que já entrou nesse ciclo, esse paciente que está em tratamento, o nível de atenção dele cai, a atenção do profissional com ele cai, porque ele já entra numa rotina, porque o médico ou o dentista já sabe o que tem que fazer. O que vocês não podem esquecer é que o paciente muitas vezes não sabe, ele acha que sabe, esse é o mais perigoso. E aí quando você diminui a atenção, e nesse momento surge uma complicação, intercorrência, é o momento mais perigoso da relação médico-paciente, pois é aí que vai surgir a perda da confiança por parte do paciente. E essa perda de confiança tem algumas características, tem alguns sinais muito claros. A primeira delas começa a falta das consultas. Então você deixa claro, você começou a faltar a consulta. Segunda delas, ele começa a questionar muito mais o profissional. Por que isso? Por que daquilo? Por que tem que fazer dessa forma? Então, há um questionamento maior. E por fim, a última característica, há um descontentamento latente. É aquelas mensagens mal criadas pelo WhatsApp. Aí assina o vermelho, porque a relação de fato está indo para o vinagre. E aí o que acontece? Esse paciente vai procurar outros profissionais que muitas vezes erradamente, perigosamente, induzem esse paciente a crer que existe de fato um problema, daí muitos processos se motivarem por conta da ajuda de outros profissionais, e com base nisso ele segue o tratamento com outra pessoa, abandonando e por fim processando. Percebam o seguinte: para o médico que não está focado, ou para o dentista que não está focado dentro desse conceito que eu estou trabalhando, para ele é muito claro, houve um abandono de tratamento. Se ele continuasse comigo, eu iria fazer a melhor técnica, eu iria fazer esse protocolo que ele está fazendo, inclusive lá com um coleguinha do lado. Eu faria isso para ele. Por que ele não está fazendo isso comigo? Porque o paciente vai alegar perda da confiança. Muito bem.
Se tudo é muito subjetivo, é conceitual. Como é que funciona isso na prática, nos processos? Bom, para eu caracterizar um abandono de tratamento judicialmente e diferenciar ele da perda da confiança, eu preciso comprovar que aquele fato gerador da quebra da relação médico-paciente, ou seja, ou do dentista e paciente, ou seja, aquele fato, aquela intercorrência, aquela complicação foi prevista, foi informada previamente pelo profissional, ou seja, o paciente sabia que aquilo poderia acontecer, não é uma novidade, não é uma novidade. E ele, no momento da contratação, confiou que aquele profissional fosse resolver aquele problema, até porque ele mesmo previu que poderia acontecer e aí independente da técnica. Ou seja, novamente, para esse tipo de defesa, utilizando essa tese como defesa, é fundamental a documentação médica. Porque sem isso, o abandono de tratamento, entendido atualmente pelo judiciário, é muito mais como uma desculpa para justificar a perda da confiança do paciente pela falta de atenção no pós-tratamento. Então, mais uma vez, a gente, de novo, essas teses de defesa e essas teses de ataque que eles usam, e a perda de confiança é uma tese de ataque, ela muito mais se fundamenta pela ausência de documentação probatória de como será dado a relação médico-paciente, a relação entre o dentista e o paciente, o plano de tratamento, por exemplo, o contrato de prestação de serviços, o termo de consentimento livre esclarecido. Isso é função, esse conjunto probatório é fundamental, ainda mais quando você lista as possibilidades de intercorrências e complicações. Com base nisso, eu consigo defender o abandono de tratamento, até porque no momento da falta, no momento que ele começa a ele se afastar, é o momento que eu faço a marcação com envio de telegrama para o paciente, falando para ele não comparecer, que é importante ele participar do pós-operatório, para ele não abandonar, porque tem muitos casos que o abandono se dá pela satisfação. O paciente está satisfeito, entende que não precisa mais ir no consultório, porque para ele resolver o problema e ele de fato abandona. Então é muito mais fácil eu caracterizar o abandono de tratamento no sucesso, não na intercorrência. Porque ele pode ter aquele sucesso momentâneo, ele entendeu que está bem, e aí ele de fato tem um problema pela ausência e voltar para o profissional, poxa, eu sei que eu estou sumido, mas apareceu isso agora, não sei o que. Aí o médico, o dentista cresce, mas você não veio ao pós-operatório, né? Você abandonou seu tratamento, isso não pode. E aí o paciente abaixa a cabeça no sentido de penitência, pedindo desculpa e fala, não, eu sei que eu errei, não sei o que. E esse é o momento da continuidade. Agora, quando esse abandono acontece pela perda de confiança no surgimento de uma intercorrência, é muito mais difícil. E é onde normalmente surgem os processos. Os processos nunca vão surgir quando o paciente entende que ele está errado. É raro isso acontecer, mas isso acontece. É difícil. O início do processo, por abandono ou perda da confiança, vai acontecer na intercorrência. Quando tem uma intercorrência inicial. E daí a documentação ela é fundamental para a gente preparar uma boa defesa e conseguir provar essa tese no judiciário. Tá bom? Gostaram? Tem dúvidas? Alguma sugestão de novo vídeo? Escreva pra gente, deixa aqui nos comentários, me manda aí direct, faz o que você quiser, deixa eu saber a sua opinião, tá bem? Nos vemos no próximo vídeo, um abraço, até logo!